Quarto domingo, Paulo, de perseguidor a apostólico. Atos dos Apóstolos 9, versículo 1 ao versículo 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Amém? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez, porque estamos na Tua casa, Senhor, e aqui a verdade que recebemos liberta, traz, Senhor Jesus, consciência, Senhor, de que somos escolhidos e chamados por Ti, como Paulo foi, meu Deus, como Saulo foi, meu Pai. Senhor, eu te peço, usa minha vida como teu instrumento, ocupa o teu lugar, que a unção e o poder do teu Santo Espírito, Senhor, encham não somente esse lugar, mas o coração e a vida de cada filho teu aqui, Pai. Oh, toma nossas vidas nas tuas mãos, tudo aquilo que tenta interferir, atrapalhar a palavra que é tua e que é ministrada hoje, Pai, ao nosso coração, Senhor, caia por terra toda intenção, toda interferência do inimigo, fique do lado de fora e cada coração esteja, Senhor, como terra fértil, coração livre para ouvir a Tua voz e viver essa dimensão do quarto domingo, da transformação sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, queridos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Você consegue colocar numa lista, seja de 3, de 5 itens ou mais até, coisas que precisam ser transformadas na tua vida? Quem consegue colocar coisas que precisam ser transformadas? Todos nós temos consciência disso. E por que você constatou que precisa dessas transformações em qualquer área? Porque você identificou. Será que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, nós temos essa mesma capacidade de identificar, de processar e dizer: eu preciso ser transformado, algumas vezes até radicalmente, nesse contexto, bispo? Falar assim, assim, assim é não. Isso passa por você regularmente? Passa. Glória a Deus. Já é um primeiro grande passo. Agora, você conhece a história de Paulo, não conhece? Você conhece a história de Saulo antes de Paulo? E fala a verdade. Quais eram as chances de qualquer um dos apóstolos, né, dos 11 que permaneceram, qual era a chance deles falar: ó, vocês vão escolher um substituto? Vamos dizer que Matias não tivesse sido sorteado ainda, né? Porque isso foi um tempo grande depois. Mas vamos dizer que você, que não tinha ainda sido definido que seria Matias, e por sorte, ok? Vamos imaginar, me traz o currículo de alguns homens de Deus que se tornarão um apóstolo. Vamos mais longe? Convidar todo mundo para sentar, por favor, lindos. Mas vamos mais longe, não só para ser um candidato a um apóstolo, mas para ser um apóstolo que vai realizar muito mais do que o próprio Pedro, porque o próprio bispo, você está comparando o apóstolo Pedro, está diminuindo o apóstolo Pedro. Não, eu não estou diminuindo, eu só estou afirmando que o comando de Jesus em Atos 1 foi qual?
Ide por todo o mundo, Marcos 16. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Qual é o apóstolo? Você que é conhecedor da Bíblia, você que gosta, qual é o apóstolo que dos 11 que foi adiante e chegou aos confins da terra? Escola de profeta. Nenhum chegou na dimensão que o apóstolo Paulo chegou. Agora, imagina o mesmo critério que a gente tem, os apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, tragam currículos de pessoas que têm se convertido, de pessoas tragam os currículos, por favor, para a gente ver. Estou exemplificando, né? Estou até exagerando no exemplo. Você incluiria o currículo de Saulo de Tarso e falar, aqui, tem uma boa opção, o cara é estudioso, o cara é fariseu, o cara é doutor na lei, o cara é esforçado, e o cara se dedica, hein? Até agora ele só tem matado e mandado prender pessoas, mas um cara assim, com esse perfil, é muito legal. A gente não passaria no nosso critério. Agora, por que essa escolha de Deus? Fala comigo, aleluia. Não era menos complicado pegar alguém que... Vai lá, Filipe, diácono. Por isso que eu sou contra esse ditado, né, no meio evangélico, resistir ao diácono e o diácono fugirá de vós. Eu acho que não é coerente. Não é essa a frase, gente, pelo amor de Deus. A frase é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas poderia ser Filipe. Filipe não era um diácono no mesmo pique, vibe, dimensão que Estevão. Estevão foi apedrejado, estava sorrindo, olhando para o céu, no meio desse apedrejamento, né? Ele já tinha morrido então. Mas e Filipe? Filipe, ele pregou o evangelho para um eunuco e na cara de pau, né? E ele foi batizado naquele mesmo dia. Ele, depois de pregar o evangelho, ele se lembrou, eu tinha um compromisso num lugar tão longe, tão distante. Aí Filipe foi trasladado. Seria uma arma fantástica para mim, né? Até porque o apóstolo, até hoje, ele fala que a única vez que ele perdeu um voo foi comigo, foi por culpa minha, e foi, de fato. Só que ele esqueceu, e eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus, que não foi um voo, foram 2 voos que ele perdeu, né? Que eu tentando convencer ele, não vai dar tempo, vamos lá, vamos conhecer o grupo de 40 vozes, enfim, mas ele até hoje se lembra. Então, para mim, teria sido maravilhoso se vamos ser trasladados. Tem gente aqui que, se eu perguntar para onde você quer ser trasladado, vão surgir lugares assim diversos, né? Paris, Nova York, pode ser visto. Já me manda para lá e nesse mesmo momento eu vou estar na igreja lá do pastor Bruno em Nova York, né? A nossa igreja em Nova York é em Times Square, cara. É muito, e é linda, é muito de Deus. Mas vamos pegar o currículo dele. É mais fácil. Como Deus. Ele é lindo, mostrando o processo e a transformação daquele que era um matador, aquele que era o Todo-Poderoso, que mandava prender e não mandava soltar e participava da morte, como ele participou da morte de Estevão, participou da morte, do apedrejamento de Estevão. E não por acaso a capa de Estevão cai aos pés de Saulo. Saulo vai para Damasco. E interessante que eu vou contar para vocês que um dia o Senhor colocou no meu coração o início da conversão de Saulo foi exatamente o apedrejamento de Estevão. Primeiro que tudo seria interrompido como o plano original de Deus, porque a Bíblia fala que a unção da igreja, a unção apostólica, tem poder dado por Deus para reter pecado e para perdoar pecado. É Bíblia, isso. E se Estevão não tivesse discernimento com aquilo que o Senhor estava mostrando para ele, ele poderia ter retido, ele viu, ele enxergou Jesus de pé ao lado de Deus, olhando para aquela cena. Ele poderia ter pedido, Senhor, não precisava nem ter ódio, mágoa de ninguém, mas tipo, Senhor, faz justiça no meio disso. Cara, isso chapa meu coração.
Isso chapa o que é o poder do amor e até onde vai. Chegou a 2026 anos, depois nós estamos falando de algo profundamente espiritual, porque ele poderia ter falado: Senhor, põe a tua mão, faz justiça. E aqueles caras, poderia ter acontecido qualquer coisa, todos desmaiarem, todos poderia ter acontecido qualquer coisa, mas ele discerniu. E ele disse palavras quase que as mesmas de Jesus: perdoa, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Palavras quase idênticas às palavras de Jesus. Quem que sairia um dia para trabalhar e por amor ao Senhor você se visse numa situação como essa, de risco e de ameaça, mas para não negar o nome de Jesus, você permaneceria naquilo que você conhece, sabe e crê, mesmo sabendo, estou correndo o risco de não voltar para minha casa e para junto dos meus. Você está entendendo o que é evangelho? Me dá um pouco de faniquito quando o evangelho ele é transformado em uma palavra, enfim, de um coaching que tenta pegar a estrutura do que é o posicionamento para você ficar rico, para você... Tudo que Deus pode fazer tem que ser resultado e consequência. Não pode ser o nosso foco, porque o evangelho não é isso. O evangelho é entrega, o evangelho é sujeição, o evangelho é a capacidade de perdoar nessa dimensão. Queridos, em nome de Jesus, só uma pergunta, eu sinto falta de algumas pessoas, por acaso o pessoal está lá em cima? Se tiver algum oficial que possa subir e pedir para descerem, eu agradeço. Mas o que Deus está traduzindo para a gente, nós temos mais alguns minutos para a gente absorver, mas guarda no teu coração, a mesma coisa somos nós. Quem poderia imaginar que o bispo Abud seria um dia um servo de Deus, um pregador da palavra? Quem poderia imaginar numa família destruída, como era a minha família, que isso pudesse acontecer? Quem poderia imaginar que Deus pudesse me escolher? Você já parou para pensar nisso em relação à tua vida? Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, sabe a parada que deu Saulo, na hora que ele vê aquela luz, e ele cai por terra, e naquele momento ele ouve a voz do Senhor. Todos que estavam sentiram o ambiente, mas não ouviram a voz. Você consegue imaginar quando a voz chega e ele diz: o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você acredita? Hoje de manhã o Senhor está falando no meu coração. Você acredita que esse foi o tom de voz de Deus, do Senhor Jesus? Saulo, Saulo, por que me persegues? É o texto. Mas eu acredito que foi a voz mais doce que Saulo tinha ouvido até então. Depois a gente pode conferir lá na eternidade. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi um tom de bronca, ele já estava escolhido, ele estava no apedrejamento de Estevão, e o Senhor sabia que a expressão de Paulo mostrava que de fato ele nunca tinha visto alguém, quando apedrejado, não amaldiçoar, mas abençoar. Você acha que as vestes caíram nos pés? Oh Deus, ou a gente mergulha naquilo que é verdade espiritual, registrada na palavra, e para viver uma vida nessa dimensão, e você vai entender agora, como é que eu vivo uma vida, então, nessa dimensão, bispo? Em primeiro lugar, sendo sensível à presença de Deus e à voz de Deus. Aquilo que Deus nos falou durante a oração do perdão, a respeito da indiferença, a nossa indiferença para com Deus, é morte. Mas quando eu sou sensível à voz do Espírito Santo de Deus, o céu se abre. Ele já estava, ele foi buscar com as autoridades direito de continuar a mandar prender, mandar matar. Foi buscar com as autoridades, nós lemos isso. Mas Saulo,
ele já estava mordido por aquele mover, por aquela unção. Você pode levantar sua mão e falar para o Senhor: Senhor, me ensina a ser sensível à tua voz. Me ensina a ser sensível ao teu toque de amor. Me ensina a ser sensível quando o Senhor me mostrar no meu dia a dia, quando o Senhor me mostrar na tua casa. Eu quero despertar essa sensibilidade. Em segundo lugar, ouvindo a voz de Deus. Você lembra do Salmo 81? Ah, se meu povo me escutasse, de pronto, eu lhe abateria o inimigo. Ouvindo a voz de Deus, como Saulo ouviu. A voz doce e meiga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você pode colocar o teu nome, bispo, mas eu não persigo o Evangelho, eu não persigo ao Senhor. Vamos trocar então, com o mesmo amor, com a mesma suavidade que o Espírito Santo de Deus coloca aqui entre nós, coloca no meu e no teu coração. Podemos inverter? Baseado no Salmo 81. Vamos inverter? Você pode falar o teu nome? Fala o teu nome. Eu te conto se você esquecer. Eu vou usar o meu exemplo que você usa para você. Abude, abude. Por que você não me ouve? Para Paulo foi e persegue. Abude, abude. Fala o teu nome. Agora fala. Por que você não me ouve? Agora pergunta, quem está falando? É o Senhor hoje comigo e com você. Você veio para a casa do Senhor ou em algum momento nessa semana você falou: Senhor, eu preciso de alguma coisa, ou eu preciso até daquilo ou daquilo. E você falou: Senhor, fala comigo nessa semana. Quem fez isso? No fundo, todos nós, porque a gente ora e fala para o Senhor: Senhor, me diz qual é o teu querer, a tua vontade. Então é o Senhor que está falando para você. Vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos viver o Salmo 81. Sabe por quê? Porque a transformação de quem já foi alcançado, quem é filho, de quem tem o nome escrito no livro da vida, sabe como ela vai se processar? Através da obediência. A obediência ao centro da vontade de Deus. Obediência do que Ele quer da minha vida. Amém? Está fechando a equação para você? Está claro o porquê que tantas vezes a gente fala: Senhor, mas eu já te pedi isso há tanto tempo, eu preciso de uma solução para aquilo há tanto tempo. Ah, mas eu... Vamos caminhar leve e suave. Eu estou não convidando só, eu estou convocando, eu estou exigindo. Eu achei lindo, falo com muita liberdade. O Suede me mandou recado numa dessas quarta-feiras dizendo: bispo, hoje eu não vou conseguir entrar porque eu estou no trabalho ainda fazendo. Amém, glória a Deus. Eu vou até gravar dessa quarta-feira. Para quem eventualmente tiver essa situação, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado tão alto ao meu coração, tem sido algo tão diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha um desejo e um propósito através da vida de Paulo. Ele revela isso. E ele disse: você vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Cara, plano de salvação, evangelismo. Acho que eu vou usar esse mesmo vocabulário no evangelismo coletivo, que na sexta ou no sábado a gente vai fazer. Eu vou usar, eu vou dizer lindão, lindona, para quem eu acessar. Eu vou dizer: o Senhor está mandando te dizer que você vai entender o que é sofrer pelo nome dele. Você quer aceitar Jesus? O cara fala: me dá um tempo, por favor. Acho que você não está batendo bem. Mas quando nós temos entendimento disso, nós saímos daquilo que é completamente distorcido
Queridos, a gente está investindo, muitas vezes, a nossa vida em causas perdidas. Eu não estou falando de relacionamento com pessoa, nem estou falando... Eu estou falando de que se o propósito de Deus, ele é diferente, não adianta a gente teimar. De manhã o Senhor falou isso comigo. Avisa o meu povo, avisa os meus filhos, fala para eles, fulano de tal, por que você me persegue? Ou por que você não me ouve? Por que você não me obedece? E na hora que eu tenho um reposicionamento em relação a isso, as coisas vão acontecer muito rápidas. Você está entendendo? Deus vai dar. E não é por causa do número de pessoas. Nunca foi preocupação para mim o número de pessoas diante de Deus. Mas é pelas vidas, para que elas saiam da fileira de embarcação para o inferno e que elas sejam alcançadas. Eu não vivo por outro motivo, eu não vivo por outra coisa. Eu nunca desejei ser publicitário famoso e milionário. Eu desejei usar aquilo que Deus tinha me dado, o talento que Ele me deu, que Ele me ensinou, para que o reino fosse levantado, o nome de Jesus fosse levantado. Deus está mexendo nas tuas entranhas, e Deus está falando, com Ele foi de perseguidor a apóstolo, não é isso? Com nós seremos do inativo ao apostolado. Seremos do que ouve pouco ou não ouve, ou do desobediente ao obediente. Aquele que eu estava na lista de prioridade como o 12º, isso pelo menos é um número apostólico, lista de prioridade de Deus em 12º. Não. Eu quero declarar em nome de Jesus, o mesmo cara que fazia tudo aquilo foi o cara que, quando preso em Atos 16, viu o terremoto do poder de Deus acontecer. Queridos, Deus quer agir na tua vida de uma forma linda, grande, poderosa, mas Deus quer agir através da tua vida também. Os dias não vão passar, os anos não vão passar, você não vai ser uma pessoa normal, cansa ser normal. O Senhor falou para mim, avisa para o meu povo que felicidade plena, felicidade completa, só existe no centro da minha vontade. Eu libero a palavra do reino de Deus para a tua vida, o poder da transformação. Você vai ter algo tão rápido, como foi com Paulo. Paulo, ele, de repente, já está falando, chegou eu não vou falar a palavra repreender, mas a advertir, a exortar, a Pedro mesmo, que teimava, que o evangelho, flashes que Pedro tinha, que o evangelho era para os judeus, e diferenciava o judeu do ímpio. E Paulo vai lá e diz, tudo que eu acumulei, tudo que eu aprendi, desculpa, querido, mas ele falou, são fezes, para não falar uma palavra mais, mas ele falou, é esterco, não serve para nada. Como eu peço para o Senhor, que a igreja flutue na tua presença, Senhor, que tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que são injunções de um relacionamento humano com Deus seja tirado, com meu irmão seja tirado. Eu quero amar na plenitude do que o Senhor falou, como eu deveria amar, mais do que a mim mesmo, cada um de vocês, e que o perfume desse amor possa ser multiplicado, e que o mundo lá fora sinta, como Saulo sentiu na vida de Estevão. Eu quero ver essas gravações no céu, porque eu tenho certeza que foi assim, da mesma forma suave. Eu até fiz alguns exercícios hoje de manhã,
A voz de Deus foi daquele jeito que eu falei: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vou meter a mão em você, Saulo. Ou de repente foi como um professor falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não, foi como alguém que já tinha escolhido e tinha ele como um filho que seria ungido. Deus está falando comigo e com você. Só que para cada um, eu falei, tailor-made, alfaiate, vai ser por aquilo que o Senhor quer. Que você se abra, que você libere. Fica de pé em nome de Jesus. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver não mais com olhos naturais. Você não vai enxergar mais a vida, não vai enxergar os teus problemas, não vai enxergar o teu irmão, as coisas. Você não vai enxergar com olhos naturais. Põe a mão num dos teus olhos e diz: Senhor, me dá, pelo poder da tua luz, novos olhos, um novo olhar. Se os meus olhos, aleluia, forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem maus, oh, quanta treva existe dentro de mim. Olhos bons para enxergar aquilo que você vive de problema e dizer: a promessa, a frase do apóstolo ontem, a promessa continua sendo maior do que as dificuldades. Eu vou enxergar de maneira diferente. Eu vou ouvir a voz do meu Deus. Quando em Apocalipse a palavra fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero ter essa sensibilidade, Senhor. Eu quero, Senhor, subir como um foguete. Eu quero subir, Senhor, como uma grande nave. O Senhor falou isso aos nossos corações. Se Paulo subiu ao terceiro céu, viu o quartel-general, ouviu aquilo que é inefável. Quem disse que eu e você não podemos? Aleluia. Um dia eu cheguei para o apóstolo, conhecendo ele como homem de Deus, a intimidade que ele tem com Deus, eu falei: só me fala quantas vezes você teve no terceiro céu. Que você teve, eu sei que você teve. Ele sorriu para mim e não falou nada, não falou nem que sim, nem que não. Eu e você somos convidados pelo nosso Deus. O cara que era matador, que era caça cristão para prender, esse cara é recebido no terceiro céu. Mas você vê a simplicidade de Paulo? Logo em seguida ele fala: conheço um homem, que o corpo fora do corpo, mas ouviu coisas inefáveis, mas por causa disso, para que eu não me ensoberbecesse. Querido, eu amo essa parte de Paulo, que não precisa se resguardar, não precisa se... Foi ele que falou: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero é o que eu faço. Isso não pode ser um álibi para a gente. Se Paulo não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Não, isso tem que ser um ensinamento, dizendo: Senhor, me dá consciência de que eu posso me mover. Sabe o que fecha a equação de Deus? Salmo 81. Se meu povo me ouvisse, me escutasse, de pronto eu abateria o inimigo e entregaria. Paulo recebeu o mais fino trigo e o mel que escorre da rocha. Você crê que Deus tem esse trigo e esse mel para a tua vida? Então sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos nos despedir aqui, vamos orar. Aleluia. Só que eu vou pedir para você: não pega carona na oração do bispo, nem de ninguém, nem de quem for ungir a tua vida. Pilota você mesmo. Ele está falando: Ulisses, Daniel, Alexandre, cada um do nome de vocês. Felipe, Abude. Ele está falando, aleluia.
Eu te escolhi desde o ventre. Eu te escolhi desde o ventre. O que nós temos não é uma religião, nem uma denominação. O que nós temos é a revelação do reino. Aleluia. Acho que tem uma música que fala: eu era improvável, eu era, sei lá, o quê, mas deu certo. A coisa que eu mais desejo na vida é que a unção possa penetrar a tua vida e o teu coração, e o que o Senhor tem prometido de derramar os dons espirituais, seja a munição da igreja. Aleluia. Não é pela força, pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. E se é pelo Espírito de Deus, eu quero ser um soldado com armas que Deus já te deu, mas que vai ter a munição desse amor no extremo de Estevão, aleluia, onde eu não estou me importando com a minha própria vida. Levante suas mãos, começa a orar. Se essa palavra faz sentido para você, se quebranta e fala para o Senhor: eu não quero sair daqui como eu entrei, eu quero viver experiências, Senhor, tão profundas, porque num tempo recorde eu vou ver esse mel que escorre da rocha, eu vou ver esse mais fino trigo, eu vou ver tudo que o Senhor preparou. Aleluia. Faz essa obra na minha vida, meu Deus. Aleluia, aleluia. Nós, pastores, vamos interceder, aleluia, para que hoje a voz que você está ouvindo possa, aleluia, mudar tudo na tua vida, mudar todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fala, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode, aleluia, ungir em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, que saudade que nós sentimos de Ti, e eu sei que o Senhor também sente saudade de nós. Oh Senhor, recebe a vida, recebe a entrega, recebe os votos, recebe, Espírito Santo de Deus. Fala alto a cada coração, Senhor, fala alto a cada coração, meu Deus, aleluia. Estende a Tua mão, meu Pai, estende a Tua mão. Senhor, não seremos omissos a essa palavra, não seremos, Senhor. Queremos o poder sobrenatural da transformação. Aleluia. Oh, se para Paulo foi de perseguidor, daquele que matava, em um apóstolo, o maior dos apóstolos que levou para nações, aleluia, a Tua palavra, o Teu poder, seja assim, seja uma noite para sermos selados, embarcados e atravessarmos fronteiras, seja uma noite, aleluia, para que o batismo, aleluia, batismo do Santo Espírito, batismo de amor, aleluia, batismo de motivação para Ti, Senhor. Eu me entrego, meu Deus, eu me entrego aquilo que o Senhor desde o ventre desejou da minha vida. Lara Shuri Cantaiere, Ricantaiá Lara Chara Cantaiere, Iricotoiore Chore Cantaiá Lara. Senhor, queremos nos esvaziar, Senhor, queremos nos encher, aleluia, aleluia. Rei dos Reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois
Tu és altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E nele há toda a terra celebra a Ti, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. Que nele há toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Nós temos aniversariantes da semana. Amém? Miguelzinho, deixa eu orar por você. Quem mais faz aniversário, fez até agora no mês de março? A Sarinha tá aí? Não, tá trabalhando. Quem mais? Hein? A Estherzinha, amém, amém. Vai fazer domingo que vem. Nós vamos orar só pelo Lindão. Levante suas mãos. Senhor, eu sei que o Senhor já tem falado nessa noite com as nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai continuar a falar com cada um de nós. De uma maneira especial, eu te apresento a vida do Miguel, meu Deus. E te apresento, meu Pai, aquilo que o Senhor determinou como futuro para Saulo, que se transformou em apóstolo Paulo. Que assim seja sobre a vida do teu filho, Pai. E que ele continue a ter os ouvidos sensíveis à tua voz. Que de maneira tão linda, branda, suave, o Senhor continue a falar com ele, meu Deus. E que ele possa viver em tudo na sua vida, em todas as áreas, Senhor, começando na espiritual, mas seguindo em todas. Esse mel que escorre da rocha, esse mais fino trigo, Pai, que não pode ser comparado a qualquer colheita do ponto de vista natural ou humano. Abençoa o Miguel, Pai, que esse ciclo desse novo ano seja extraordinariamente abençoado por Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu. Eu te amo, Senhor.
Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Vai em paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: o mais fino trigo, o mel que desce da rocha, já está preparado para você e para a tua família. Te amo. Deus abençoe.